Imagina a cena. A pessoa senta na frente de um espelho, chorando de desespero por causa de uma conta bancária totalmente zerada. Nossa, uma imagem forte. Muito. E aí ela começa a implorar em voz alta, tipo pedindo pro vidro refletir a imagem de alguém próspero, sorridente, com a vida resolvida. Soa completamente irracional, né? Com certeza. Porque a gente sabe que a física de um espelho é muito simples. Ele só tem a capacidade de devolver a imagem daquilo que está parado bem na frente dele. Não importa o tamanho do choro. Exato. Mas e se a ciência nos mostrar que é exatamente isso que a imensa maioria das pessoas faz com as próprias vidas todos os santos dias? Boas-vindas a cada mente que acompanha este áudio a mais uma edição de O Meu Desenvolvimento. É um prazer estar aqui para essa conversa. E essa imagem forte do espelho que você trouxe, ela é o ponto de partida absolutamente perfeito para o nosso estudo de hoje. Sem dúvida. O que a gente tem nas mãos hoje é uma pilha fascinante de anotações e pesquisas que cruzam as fronteiras mais rigorosas da física quântica, né, da neurociência comportamental e também de princípios muito antigos de espiritualidade prática. Tudo junto na mesma panela. Isso. E o foco central de tudo isso é desvendar mecanicamente como o estado interno de um indivíduo, ou seja, os pensamentos crus e as emoções invisíveis, literalmente esculpem e materializam a realidade externa. Certo, vamos desempacotar isso. Porque assim, quando o assunto esbarra na palavra manifestação, muita gente revira os olhos e cá entre nós com toda razão. Ah, sim, totalmente compreensível. A cultura popular vendeu a ideia de que manifestar é tipo só fechar os olhos no sofá, pensar num carro zero e esperar a campanha tocar. A nossa missão nesta análise profunda de hoje é separar drasticamente o que soa como passe de mágica superficial do que é, de fato, biologia e física aplicadas. Perfeito. Nós vamos entregar os atalhos diários para quem deseja hackear a própria mente e parar com os ciclos de autossabotagem. Sem dúvida. E a grande armadilha inicial é o que os textos chamam de o erro do mendigo. O erro do mendigo. Tá. A crença popular meio que transformou o universo numa espécie de divindade burocrática, sabe? Tipo com uma prancheta na mão, decidindo quem merece ou não ter um pedido atendido. Como se fosse um gerente de banco cósmico. Exatamente, mas a física descreve o universo como um gigantesco e responsivo campo eletromagnético. E a única regra inquebrável desse campo é que ele funciona exatamente como o seu exemplo do espelho lá no começo. Ah, ele só reflete. Só reflete. Ele não tem ouvidos para escutar o que alguém pede ou implora. Ele apenas devolve, na mesma proporção, a frequência do que a pessoa é naquele exato momento. Tá, e como isso funciona no corpo? Porque a ideia de pedir com sentimento de escassez acabar atraindo mais escassez faz muito sentido filosoficamente, mas confesso que num primeiro momento eu não entendi a mecânica física da coisa. Uhum. Se o cérebro da pessoa está focando intensamente na ideia de ter dinheiro, por que o espelho devolve a falta dele? O segredo tá na medição da força desses campos no nosso próprio organismo. Funciona assim, o cérebro gera um campo elétrico através dos nossos pensamentos, é uma força real, mensurável na máquina. Ok. Porém, o coração, que é o centro físico das nossas emoções e sentimentos genuínos, gera um campo eletromagnético que é testado em laboratório como sendo impressionante 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. Espera aí, 5.000 vezes. Isso não é uma diferença sutil, é um abismo magnético. É um impacto colossal. Então, visualiza a cena. A mente da pessoa está repetindo o pensamento de eu quero dinheiro, emitindo um sinal elétrico de tamanho X. Um sinalzinho lá tentando focar. Isso. Mas, no peito dela, a emoção pulsante é de pânico, sabe? De sufoco para pagar os boletos, de puro medo. Essa emoção envia para o campo uma onda eletromagnética de 5.000 vezes o tamanho X, gritando, eu estou em desespero profundo. Nossa. E o campo ao redor, sendo um espelho, só pode responder à força dominante. O reflexo que volta é um mar de situações desesperadoras. Isso faz um sentido absurdo. É o mesmo que tentar apagar um incêndio jogando, tipo, um copinho de água enquanto uma mangueira de combustível jorra na base da chama.
Adorei a imagem, é bem por aí. E é uma analogia fantástica nas nossas anotações sobre cores e massinha de modelar que ilustra perfeitamente por que tentar forçar o universo não funciona. A da massinha amarela, certo? É essa mesma. Essa metáfora é cirúrgica para explicar a ressonância. Imagina que o estado emocional crônico de alguém possui uma cor específica. Digamos a cor amarela. Esse amarelo representa uma crença enraizada de que a vida é sempre uma luta, ninguém ajuda, tudo exige um sacrifício terrível. Tá, a pessoa vibra no amarelo. Se ela vibra no amarelo, ela funciona como um imã gigante sintonizado apenas para captar realidades amarelas. Chefes abusivos, clientes que não pagam, problemas inexplicáveis no carro logo em dia de reunião importante, tudo se alinha para confirmar a crença. E aí a pessoa se pergunta por que tudo dá errado para ela. Exato. Aí essa mesma pessoa chora dizendo, poxa, eu quero tanto uma vida verde, uma rotina de leveza. Só que o problema é que não adianta chorar desejando verde se ela continua segurando e exalando a massinha amarela. Entende? Ela precisa primeiro alterar a estrutura da própria cor. Sabe o que me vem à mente? É como aquele dial giratório de um rádio antigo. Ótima analogia. Se a antena do rádio está travada na sintonia de uma estação de rock pesado, não faz o menor sentido a pessoa se mudar de cidade, trocar de emprego ou mudar de parceiro amoroso esperando que o rádio comece a tocar uma música pop relaxante. O rádio vai junto. A estação de rock vai continuar estourando nas caixas de som para onde quer que a pessoa carregue o aparelho. Mas aqui eu preciso ser cético com a fonte. Pode falar. Será que é mecânico desse jeito? A pessoa simplesmente muda a sintonia para gratidão e as portas se abrem magicamente? Porque eu sinto que existe uma desconexão muito grande entre o que as pessoas dizem que estão sintonizando e o que realmente rola no subconsciente delas. Essa é a provocação perfeita, porque tira a gente do campo das ideias abstratas e nos joga no conceito biológico de paraíso e sofrimento. O que é fascinante aqui é que as abordagens mais profundas do nosso material mostram que o céu e o inferno não são destinos geográficos para depois da morte. Não são nuvens de caldeirões. Não, eles são estados de consciência instalados no momento presente. Quando um indivíduo vive submerso em culpa, remoendo vergonha, alimentando vitimismo, ele já está habitando ativamente uma frequência infernal, e a biologia comprova que isso não é só poesia. Entramos na epigenética aí, né? Sim, o ramo da epigenética ensina que traumas de infância ou ambientes tóxicos criam respostas químicas no corpo que literalmente afetam como o nosso DNA vai se expressar. O corpo se vicia no fluxo constante dos hormônios do estresse e da ansiedade. Ele pede mais estresse. Ele exige. Quando esse padrão biológico antigo se repete, a pessoa confunde essa química condicionada com um destino implacável ou uma aprovação divina. Ela acha que a vida é ruim com ela, quando na verdade o próprio corpo dela está exigindo a química do caos. Isso é perturbador e libertador ao mesmo tempo. Porque se a pessoa se vicia na própria química da dor, romper com isso exige intervir diretamente na biologia. Com certeza. O que nos faz entender por que o estudo de hoje dedica tanto tempo à neurociência do nosso vocabulário diário. A linguagem não é só comunicação, é programação em tempo real. E o exemplo clássico que temos aqui é o impacto de classificar um problema como difícil versus chamá-lo de desafiador. Parece só um truque de retórica, né? Sim, parecem apenas sinônimos elegantes, mas para o sistema nervoso é a diferença entre pular de um avião sem paraquedas e montar um quebra-cabeça na sala de estar. Exato. O peso biológico de uma simples palavra é imenso. Quando a pessoa suspira e diz, isso é muito difícil, a amígdala cerebral, que é o nosso alarme primordial contra ameaças, é acionada instantaneamente. O cérebro acha que tem um leão na sala. Ele interpreta que há um predador letal. O corpo é inundado de cortisol. A visão se estreita e a capacidade criadora desaparece, porque a prioridade biológica ali é só sobreviver. Agora, quando a pessoa altera conscientemente a palavra para isso é apenas desafiador, ocorre uma mágica estrutural.
A química muda. Muda totalmente. O foco sai da amígdala e ativa o córtex pré-frontal, a área responsável pela lógica e resolução de problemas. O corpo libera dopamina. A situação, de repente, se torna um obstáculo possível de ser ultrapassado e o corpo entrega a energia que a pessoa precisa para isso. É o poder de hackear a própria mente através da boca. E isso justifica aquela prática de atletas de elite que costuma causar estranheza em quem assiste de fora. Ah, o ritual do Michael Phelps. Esse mesmo, o caso do nadador Michael Phelps. Ele tinha o ritual estrito de falar em voz alta, de forma audível mesmo, antes de pular na piscina. Ele dizia, eu mereço estar aqui, eu vou dominar isso. Ele não estava só pensando, ele precisava ouvir a própria voz. Porque funciona. Porque quando a gente fala em voz alta, a gente obriga o cérebro a processar a intenção por circuitos motores e auditivos, esmagando a ansiedade e ativando a neuroplasticidade muito mais rápido. Perfeito. Falar cria um fato concreto para a massa cinzenta processar. Por outro lado, isso expõe o perigo brutal de palavras nocivas usadas no piloto automático. Veja o caso da palavra reclamar, que os textos destrincham de uma forma brilhante. Clamar de novo, né? Se analisarmos da estrutura da palavra, é reclamar. Clamar 2 vezes. É literalmente formular uma oração fervorosa para que a situação ruim se repita indefinidamente. Aceitar uma realidade tóxica e apenas reclamar dela é entregar todo o combustível necessário para manter a roda do sofrimento girando. Reclamar é pedir bis para o sofrimento. Certo, mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. E eu vou ter que apertar um pouco a teoria de novo. Vamos lá. Imagina um cenário. Alguém que nos ouve agora está com o aluguel atrasado e a conta no vermelho absoluto. Seguindo a lógica que a gente construiu, essa pessoa vai para a frente do espelho, estufa o peito e afirma em voz alta: eu sou extremamente próspero e o dinheiro flui na minha direção. No milissegundo em que ela disser isso, o cérebro racional não vai disparar um alarme gritando mentira, olhe para sua conta bancária. Ele vai gritar alto. Então, como é possível construir essa nova realidade vibracional se o próprio cérebro da pessoa joga a prova material da escassez na cara dela o tempo todo? Essa é a exata barreira invisível onde a grande maioria desiste e volta para o padrão antigo. O atrito interno no começo parece insuportável, mas a ciência da neuroplasticidade e da construção da confiança tem a saída exata para isso. E qual é o truque? O segredo mecânico que pouca gente entende é que o nosso cérebro primitivo é péssimo em diferenciar uma realidade física atual de uma representação mental vividamente imaginada e ensaiada. Se a emoção embutida na fala for forte o suficiente, os neurônios vão disparar exatamente do mesmo jeito de uma vivência real. Ou seja, se manter o comportamento repetidas vezes, a biologia cede. Cede porque ela é programada para se adaptar à repetição constante. No começo da afirmação da prosperidade, sim, os circuitos velhos de medo vão gritar. Vai haver muita incongruência. Mas se a pessoa tem a disciplina de não recuar, Aguentar o desconforto. de confrontar essa crença velha todo dia, agindo e falando como se não fosse afetada pelo extrato negativo do banco, algo incrível acontece no cérebro. A poda neural. Exato. O circuito neural antigo da insegurança, por pura falta de uso contínuo, entra num processo que chamamos de poda neural. Ele atrofia, ele murcha. Enquanto isso, as novas conexões de confiança e calma começam a se espessar. É um embate de resistência pura, até que a nova mentalidade vire a biologia padrão. Entendi. Só que a gente chega num gargalo prático no dia a dia. É como ter um computador antigo na mesa. A gente quer rodar um programa super moderno e rápido, que seriam essas novas trilhas neurais aí da prosperidade, mas o disco rígido da máquina está lotado de arquivos corrompidos e vírus atuando silenciosamente em segundo plano. Uma ótima comparação. O ambiente físico e digital em que a gente vive é exatamente esse disco rígido. E é impossível não falar dos ladrões de energia que estão mapeados nas pesquisas. O mais letal deles estando quase sempre na palma da mão de quem nos escuta. O celular. O celular. O consumo passivo diante das telas é o maior sabotador moderno da vibração. Rolar eternamente um feed que intercala imagens de pessoas vivendo uma vida utópica
inalcançável, com notícias de puro terror e tragédia, é um choque brutal para o sistema nervoso. A cabeça não dá conta dessa montanha-russa. Não dá, a frequência cai direto para níveis de inveja, escassez ou pavor. E lembrando da regra de ouro, o córtex visual reage à luz da tela como se a tragédia estivesse fisicamente na sala. A pessoa está sentada no conforto seguro do sofá, mas as glândulas dela estão bombeando química de sobrevivência a estresse, como se ela estivesse numa guerra. E não é só a poluição visual que destrói o HD interno, viu? A poluição sonora é apontada no material como uma grande arquiteta invisível de desastres emocionais. As músicas. Os nossos materiais dividem de forma muito fascinante os 3 tipos de música que aniquilam a prosperidade. A primeira é óbvia, as músicas que glorificam a dor, a famosa sofrência. Aquela música que treina o coração para manter a ferida do abandono eternamente aberta e sangrando. Uma repetição do trauma. Exato. A segunda categoria é daquelas músicas que zombam ativamente do dinheiro, sabe? Embutindo no ritmo a ideia de que quem tem dinheiro é vazio, não presta ou é corrupto. E a terceira, as que exaltam a escassez afetiva, martelando que o amor é sempre sinônimo de sofrimento. E isso faz todo sentido científico. Se conectarmos isso ao cenário maior, a energia, seja ela a força do dinheiro ou do afeto, jamais vai habitar um espaço onde ela é atacada constantemente. Ela foge. Foge. Quando alguém escuta e repete compulsivamente refrões criticando a prosperidade ou romantizando a própria desgraça, o campo vibracional entende aquilo como um comando literal de resistência. O inconsciente não tem senso de humor. Ele não diferencia se é só uma brincadeirinha musical de fim de semana ou um decreto sério de vida. E como as fontes sugerem neutralizar isso? Para neutralizar, as fontes são muito específicas em sugerir a exposição diária a músicas compostas em frequências de 432 Hz ou 532 Hz. Quando as ondas sonoras dessas frequências específicas atingem o tímpano, elas interagem biologicamente para acalmar o sistema, desacelerar a respiração e afastar aquele estado de luta ou fuga. Bacana. E de que adianta arrumar o áudio e o celular se o espaço físico ao redor grita estagnação, não é? A pesquisa aponta rituais de limpeza profunda focados no ambiente de casa, de olho no ano de 2026. O famoso ano 1. Isso. A numerologia classifica 2026 como um grande ano 1, um marco energético gigantesco para inícios e fundações. O passo mais tangível sugerido é atacar o guarda-roupa. A instrução do estudo é abrir as portas, tirar absolutamente tudo e segurar peça por peça nas mãos. E tem que ser muito honesta nessa hora. Total honestidade com 2 perguntas simples. Eu uso isso hoje. E eu amo isso de verdade. Tirar roupas estagnadas e consertar ou jogar fora objetos quebrados da casa não é só uma organização digna de programa de TV. É uma emissão biológica e energética de que não se tem medo do futuro. E há espaço de sobra para receber o novo. Exatamente. A casa física é o reflexo mais denso da mente de quem vive nela. Quando os olhos encontram um ambiente com espaço, vazio, limpo e intencional, os níveis de cortisol da pessoa despencam automaticamente. A mente ganha fôlego. Dá um alívio só de imaginar. Sim. E é depois de arrumar essa fundação física e digital que os verdadeiros rituais de manifestação da pesquisa mostram o seu potencial máximo. Ferramentas super práticas, como a técnica da cadeira vazia. Os registros dizem que esse era um dos métodos usados pelo próprio Nikola Tesla para materializar conceitos que pareciam difíceis demais. Cara, eu fiquei completamente paralisado lendo sobre essa técnica da cadeira. Porque ela não é sobre positividade tóxica, sorridente. Ela causa um desconforto cognitivo severo, o que meio que prova que funciona de verdade. Como ela funciona na prática? A ideia é a pessoa posicionar uma cadeira completamente vazia de frente para ela. E aí, projetar intensamente a própria versão futura sentada ali. Aquela versão daqui a uns 5 anos que já bateu as metas, que tem disciplina de ferro, que venceu na vida. Feito isso, a pessoa olha para esse fantasma do futuro e dispara 3 perguntas muito brutais. Brutais mesmo. Ela pergunta para o eu do futuro: o que você precisou sacrificar para chegar onde está? Qual hábito de estimação você precisou matar?
e quem você precisou deixar para trás. Puxa, pesado. E a genialidade do processo vem na sequência. A pessoa levanta fisicamente, senta na cadeira vazia e assume a perspectiva dessa versão madura do futuro. E aí ela responde as perguntas em voz alta, como se fosse o vitorioso, e grava o próprio áudio no celular, para poder ouvir nos dias de crise e desmotivação. É um método extraordinário de bypass psicológico. Hackeia o sistema, né? Hackeia. A genialidade de trocar fisicamente de cadeira é que a pessoa cria uma ponte sobre as defesas do ego atual. O ego que habita a cadeira original ali tem medo da mudança. Ele se esconde em desculpas diárias. Ele quer economizar energia. Isso. Ao vestir o personagem da versão futura, a pessoa acessa uma clareza interna e uma severidade com ela mesma, que ela já possui, mas que bloqueia no dia a dia para se proteger. Cria-se um comando interno muito difícil de ser ignorado. Fascinante. E há uma outra ferramenta voltada especificamente para quem sente que estagnou completamente na vida. Algo que é apontado como muito comum ali ao cruzar a barreira dos 40 anos. O ritual noturno. O ritual noturno do papel e caneta. A premissa central aqui é que o universo não tem fita métrica. Ele não sabe o que é um sonho grande ou um sonho pequeno. Para a física, o tamanho da onda não diferencia o mérito. Exato. O ritual consiste em, primeiro, escrever no topo do papel a seguinte frase: tudo que é divino chega à minha vida com facilidade, alegria e glória. A seguir, anotar 3 sonhos, mas com uma estrutura inusitada. Um sonho ridiculamente simples, um sonho médio e um completamente mirabolante, que parece impossível. Mas eu te pergunto, ao colocar na mesma pauta de anotação o sonho de comprar uma calça nova e comprar uma mansão na praia, o cérebro da pessoa não vai bugar e rejeitar a parte difícil. Aí que tá a mágica gramatical. Se fosse conjugado no futuro, tipo eu terei, sim, a ansiedade venceria e o cérebro rejeitaria a mansão. Mas a regra motriz desse exercício é ancorar tudo rigorosamente no tempo presente. Escrever como se já tivesse acontecido. Escrever: eu tenho a casa na praia, eu sou o dono da calça nova. Para a química cerebral, vivenciar a emoção tangível do sonho simples sendo escrito no papel valida a emoção do sonho impossível que vem logo ali embaixo. As fronteiras caem. Uau! Ao escrever tudo no tempo presente, o sistema nervoso assimila ambas as metas com a mesma energia de familiaridade e realidade. Que hack maravilhoso de percepção. E, para selar o começo do dia de forma positiva, a chamada pergunta mágica matinal. Essa é muito boa para a rotina. Em vez de acordar já repassando mentalmente a lista de boletos, a pessoa abre os olhos e pergunta: como posso ser mais feliz e grata hoje? Universo, me mostre os caminhos. E com isso, ela treina a própria atenção seletiva para caçar milagres e soluções ao longo do dia, ao invés de só procurar ameaças. Muda a lente do dia todo. Mas o estudo avança para uma liberação ainda mais profunda, sabe? Focada nas amarras humanas reais. Porque nada disso ganha força se a pessoa estiver drenando toda a sua vibração diária, tentando salvar ou agradar parentes o tempo todo, certo? A libertação dos vínculos familiares entra nas anotações como uma necessidade urgente e inegociável. Com certeza. Trata-se de soltar aquela corda emocional grossa que amarra o fluxo natural da vida. Como se faz isso? Primeiro, libertar de forma íntima e muito madura os próprios pais do fardo de terem falhado, compreendendo que eles entregaram exatamente o que o repertório emocional deles permitiu na época. Nada mais, nada menos. Aceitar a imperfeição deles. Sim. Segundo, libertar os filhos do fardo silencioso e cruel de precisarem trazer orgulho constante para os pais ou de realizar os sonhos que não foram realizados pela família. Deixar eles viverem as próprias vidas. Nossa, isso é um peso enorme sendo tirado. E sobre os relacionamentos amorosos? Não menos importante, soltar os parceiros afetivos da exigência irreal de serem metades que completam uma lacuna emocional. Renunciar em definitivo à fantasia de ser vítima ou salvador para finalmente conseguir a energia necessária para erguer a própria trajetória individual. É limpar a casa mental e espiritual ao mesmo tempo. Tudo isso nos leva a um fechamento formidável das nossas anotações de hoje.
Tem uma frase muito poderosa do Chico Xavier, presente nos registros Ah, sim, uma sabedoria gigante. bem antes das redes sociais popularizarem a palavra física quântica. Ele já ensinava com uma simplicidade absurda. Ele afirmava que sim, o pensamento é uma energia criativa real, mas ter bons pensamentos é apenas ter o combustível no tanque. É a vontade, ou seja, a postura de agir que atua como a faísca que faz a energia colapsar. Colapsar e materializar no mundo físico. Exato. E, diante disso, ele desmistificava o peso da palavra disciplina. Para ele, disciplina não é sobre sofrer no processo, sabe? Disciplina é, na sua essência, apenas o esforço de lembrar todos os dias de quem você escolheu ser. Uma síntese brilhante da diferença entre intenção passiva, de só ficar pensando, e vibração ativa, de ser e fazer. Então, o que tudo isso significa para cada um de nós hoje? Se a gente pegar toda essa montanha de dados e análises da nossa imersão e reduzir ao seu núcleo mais puro, a mensagem é inegável. Qual é? O nosso desenvolvimento não depende da sorte ou de uma loteria cósmica caprichosa. A realidade de amanhã é feita dos tijolos que escolhemos empilhar hoje através da gestão firme do vocabulário, da proteção contra frequências nocivas de tela e de música, da limpeza dos nossos espaços físicos e da coragem de confrontar trilhas neurais velhas e viciadas no caos. O roteiro da nossa vida está sendo digitado neste exato minuto. E assumir essa autoria total da própria vida exige sabedoria para entender o fluxo do todo, né? Quero resgatar a história final das nossas fontes, a história do sapateiro. Ah, a história do sapateiro, claro. Ela ilustra com muita elegância o peso das nossas reações automáticas no dia a dia. Imagina um homem com muita pressa pela manhã. Ao calçar a bota para sair para o trabalho, ele puxa com força e o zíper estoura na mão dele. Aquele típico problema de manhã que acaba com o humor. No piloto automático, ele joga a bota no chão, a amígdala dispara, a raiva toma conta. A mente dele já diz, o dia começou todo errado, o universo está de sacanagem comigo hoje. Reclamando. Clamando de novo pelo estresse. Exato. Mas no desespero de resolver logo para não se atrasar mais, ele corre até um sapateiro antigo do bairro. O conserto leva ali alguns minutos e o senhor cobra exatamente R$ 30. Um valor até baixo. Sim. E quando recebe as notas na mão, o sapateiro suspira fundo e com os olhos vermelhos diz para ele: Meu senhor, esse dinheiro é o exato valor que me faltava. Eu estava angustiado porque não tinha como comprar comida da minha filha para hoje no almoço. Puxa vida. Aquele incidente minúsculo que na visão autocentrada do homem apressado parecia um complô gigantesco do universo para atrasar a vida dele, era na mesma fração de segundo a engrenagem milagrosa para alimentar uma criança do outro lado da rua. Exatamente. A interrupção irritante de uma rotina faz parte da matemática gigantesca e perfeita de um ecossistema. E quando entendemos que estamos todos entrelaçados nesse campo magnético que a gente discutiu hoje, trocar a raiva impulsiva por aceitação e calma deixa de ser um esforço místico e passa a ser uma lógica óbvia. Tudo que acontece está de alguma forma a serviço de uma dinâmica maior. O que vira de cabeça para baixo a forma como a gente lida com pequenos inconvenientes, né? Um zíper quebrado ou um semáforo vermelho pode ser a peça essencial de uma salvação alheia. É de arrepiar quando a gente pensa sobre isso. Muda toda a perspectiva. E para cravar o final da nossa imersão de hoje, eu não vou só me despedir com agradecimentos. Eu quero deixar uma provocação real. Um incômodo produtivo para quem nos escutou até aqui. Deixa o desafio no ar. Se a neurociência comprova que os neurônios já estão redesenhando as rotas da mente neste milissegundo, e a física nos garante que cada pequena emoção é um comando inegociável emitido por esse campo eletromagnético gigante que é o universo, qual será o primeiríssimo pensamento que vai invadir a mente de quem nos escuta assim que o som deste áudio acabar? Vai ser um pensamento carregado de reclamação, aquele retorno fácil e perigoso ao piloto automático da escassez, ou vai ser o primeiríssimo passo intencional e vibrante em direção à arquitetura de uma vida absurdamente nova? A antena do rádio só responde a uma mão. A escolha, como sempre, é de quem tem o controle do dial. Um abraço gigante e até a nossa próxima análise profunda no O Meu Desenvolvimento.